Salve, salve galera, rapaziada, começando mais um podcast no Bico da Águia, muito bom ter a sua companhia nesse podcast que já está na sua segunda temporada e olha, começamos com o pé direito, convidados aí muito especiais que passaram por essa bancada, mas hoje a gente exagerou, hein, porque hoje a gente não veio com um convidado não, hoje são dois, vamos estrear a dupla aqui no podcast no Bico da Águia, é com grande prazer que eu estou recebendo aqui a arquiteta, produtora cultural Viviane Marques, que faz tanta movimentação cultural aqui em Montes Claros, e o meu querido amigo Kaique Ciufi, publicitário também, designer, um cara atuante que eu conheci lá da época da faculdade FIPMOC no curso de design. Galera, que prazer estar recebendo vocês aqui no Bico da Águia e dupla que realizou, e nós vamos falar muito sobre isso, um evento super bacana que aconteceu aqui em Montes Claros, que é a Bendita Feira, que foi um grande sucesso. Mas um prazer estar recebendo vocês, Viviane. É um prazer estar aqui, André. A gente recebeu esse convite com muito carinho. Para a gente é muito importante nesse momento todo o apoio à Bendita Feira, que a gente começou e que está voando aqui nesse céu de Montes Claros. Então a gente está pondo todo o gás nesse voo. Então a gente veio aqui para voar junto com essa águia sua aí. Que maravilha, eu tenho certeza que nós vamos contar muita coisa, vamos falar muito da Bendita Feira, mas vamos falar um pouquinho da história de vocês também, que é uma história de muita coisa aí, que vocês já fizeram na cultura, na arte, você tinha me passado. Kaique, bom demais estar te recebendo aqui, cara, no Bico da Águia. Você também que, além de muita história, tem um sobrenome pesado, né, meu brother? Tenho. Eu que agradeço o convite de estar aqui para a gente estar conversando e falando do que foi a Bendita Feira. Viu? Nós estamos muito felizes. Como é que foi esse encontro de vocês? Vocês são amigos de infância ou vocês não se conheciam na infância? Vocês são daqui de Montes Claros. Apesar da história do Kaique, eu sei que o pai dele veio de fora, né? E se firmou aqui em Montes Claros. Eu quero que você conte um pouquinho a sua história. Mas e você, Viviane? É Montes Clarense mesmo? Eu sou Montes Clarense e os meus pais também vieram de fora, né? O meu pai nasceu no Rio e veio, e a minha mãe nasceu em Corinto. Os meus avós ferroviários chegaram em Montes Claros na e os meus pais, trem, né? Que maravilha. E os meus pais casam e ficam aqui, porque os meus avós paternos, eles voltam para o Rio, mas o meu pai casa com a minha mãe e ficam aqui, né? Mas eu sou daqui e eu e o Kaique somos amigos não é de infância, mas é de pré-adolescência. É porque ela, na verdade, ela era amiga do meu irmão. Eu era muito amiga do Hervé. Do Hervé. Amiga mesmo. E aí a gente se conhecia por isso. Ela era colega de escola dele. De escola. Vocês estudaram aonde? Naqueles colégios tradicionais? No Padrão. Padrão. Essa época que a gente está falando específica é do Padrão. Padrão da minha querida Rosina Turano, grande amiga. Isso. Aí ela era amiga do Hervé e eu fui morar em Belo Horizonte. Sim. Para estudar e a gente sempre... E ela também morava lá. Em BH também. Eu também fui a BH estudar. E a gente sempre se encontrava nos lá, mesmos lugares. Os mesmos, a gente turma frequentava... de Montes Claros acabava encontrando. Não, né? A gente frequentava os mesmos lugares. Eu e Kaique. A gente sempre teve um gosto muito... De vocês, né? Parecido. Então a gente gostava dos mesmos lugares. Imagina se troca a personalidade. Mas bacana, essa afinidade é uma coisa muito forte. Assim, e aí eu terminei faculdade e voltei. Sim. Ela ainda morava lá. Sim. Depois ela voltou. Aí quando ela voltou, a gente começou a se encontrar. Quando eu volto, eu vou atrás da minha turma. Sim. E uma das pessoas da minha turma era Hervé. Era o Hervé. E aí, nessa onda de aproximar de Hervé, acabo aproximando, na verdade, mais de Kaique. De Kaique. Bacana. E aí a gente aproximou e não largou mais. E você, Kaique, assim, você é filho, para quem não sabe, o Kaique é filho do grande Elias Ciufi. O Elias Ciufi, que foi assim, a pessoa que trouxe a comunicação aqui para Montes Claros, desde a Rádio Sociedade, né? Na época que só existia rádio, não existia televisão, e era a grande emissora de rádio aqui, que lançou pessoas como Luiz Tadeu Leite, como Eduardo Lima, como tantos outros aí,
que fizeram um grande sucesso. E depois, o Elias, não satisfeito, trouxe a televisão para Montes Claros. Então, se você está assistindo televisão hoje, é graças ao pai do Kaique, o Elias Siuf, que foi o pioneiro disso aqui. E a galera mesmo da TV conta que fez tudo isso na raça mesmo. Você se lembra dessa época? E você se lembra dos 2 pontos que eu assistia demais? Ponto positivo e ponto negativo do Elias Siuf? Era massa demais. Era muito bom. Dos 2 pontos eu lembro bem, porque eu já era mais... já era mais adulto, né? Já era adolescente. Sim. Agora, da época que... Da rádio eu era, na verdade, criança, né? Então, aí quando eu tinha 10 anos, que a TV, que era TV Montes Claros, né? TV Montes Claros. Isso, que foi quando foi inaugurada. Então, dessa época eu lembro, mas não tenho uma memória tão forte. Mas, assim, na parte da minha adolescência, eu já lembro bastante. Mas a sua vida foi nesse meio de comunicação, no meio de comunicação, assim, de frequentar sempre. a televisão, frequentar a rádio, conhecer essas pessoas. De ir na rádio, ficar lá, falar as horas. Que legal, cara. Isso era muito, muito bacana. E é interessante, Viviane, assim, que a história ela se repete, né? Porque no Brasil, existiu a era de ouro do rádio, que foi até 1950, a Rádio Nacional do Rio de Janeiro, aquela coisa toda. Quando chega a televisão, quem forma a parte profissional da televisão eram os profissionais de rádio. Porque não existia profissional de televisão. Sim. Então toda a galera do rádio foi para televisão. Sim. E aqui em Montes Claros aconteceu rádio, né? a mesma coisa. Ou seja, a galera do rádio, que é o meu querido amigo Cássio Xavier, era a Marina Queiroz, toda essa moçada que era de rádio foi para televisão e fez a televisão muito bem feita. Teodomiro Paulino, Zé Vicente. Né? Zé Vicente. É uma interessante, história, né, bicho, essa época. É uma história muito legal. Legal demais. Então, nessa época vocês já se conheceram, voltaram aqui para Montes Claros. E qual foi o primeiro projeto que vocês fizeram juntos, assim, cultural? Vocês falaram, vamos fazer alguma coisa junto aí? Como você já falou, a gente é da área de cultura, né? Sim. A gente sempre... a nossa profissão está totalmente ligada às questões culturais. Pode né? crer. Nós começamos... nessa questão da afinidade, a gente sempre achava que tinha coisas por fazer. Então, Montes Claros sempre demandava, né? Tipo, gente, mas está acontecendo tanta coisa fora, vamos fazer acontecer aqui. Então, a gente tinha tanto essa vontade, como a gente também tinha Feli Tupinambá, que sempre que é muito próxima da gente, que também doida para trazê-la aqui, porque tem que trazer, uma história maravilhosa. Tem que trazer, né? E a gente sempre fazia coisas juntos. Né? Eu e o Kaique fomos colegas de pós-graduação, que foi uma diversão, né? Então a gente tinha uma visão, a gente tem uma visão muito parecida com as questões culturais, com as questões estéticas, o que a gente gosta é muito parecido. Então, a gente tem uma afinidade muito grande. Então, é muito fácil você trabalhar dessa forma, porque aí a gente consegue complementar, direcionar e resolver as coisas de uma mesma maneira, né? Então, isso é uma amizade de muito tempo, um carinho muito grande. A gente é muito próximo, né? De amigo mesmo, né? De amigo e irmão. E isso é importante, né? Isso, o né? projeto se desenvolver. Mas o primeiros trabalhos juntos, a gente estava sempre fazendo alguma coisa, né? Mas eu acho que talvez tenha sido realmente o daqui por diante foi qual projeto isso? Eu comecei com uma ideia de fazer pegar um suporte para instigar os artistas. Vamos instigar os artistas. Ótimo. Então, vamos pegar um suporte de uma coisa, e entregar para esses artistas. Chamo Kaique Feli. Montes Claros estava fazendo 150 anos. E aí, vamos homenagear a Consta nesses 150 anos. Vamos dar... A minha ideia era a sandália de tropeiro, porque precisava ser um suporte... É um símbolo, né? Isso. E a gente precisa... uma coisa viável economicamente, porque não era para a gente ganhar dinheiro. Inclusive, todos os daqui por diante foram beneficentes, eram para as instituições. Sim. E aí, Feli, que é assim, megalômana, vira e fala, vamos chamar os artistas, né? O grupo de artistas principais. Feli, de jeito nenhum, nós vamos chamar 150.
Olha só, cara. Foi uma loucura. Aí a gente, como assim 150? Aí nós começamos a listar 150 artistas de diversas áreas. Então foram publicitários, estilistas, designer, arquiteto, Paulo de Tarso mesmo, que é coreógrafo. Eu recebi uma caixa. Com a sandalinha. Era uma caixa preta com vidro e uma sandália de tropeiro. E cada um fazia fez sua interferência. Ah, que legal. Então foi uma exposição fenomenal. Era uma loucura. Foi onde a exposição? No Montes Claros. Todas foram no Montes Claros. No Montes Claros Shopping. Eu me lembro dessa exposição. Foi no ano 2000 e pouco, mais ou menos, 2007, 2008. Nós acabamos de fazer isso agora. 2010. Não lembro. Nossa, o tempo tá passando 2008. Foi 2008, 2009 e 2010. Que é o centenário de Montes Claros. O centenário foi mais ou menos nessa época. Foi a época que eu estava voltando para Montes Claros, depois de 20 anos de Belo Horizonte. E eu me lembro desse evento, me lembro dessa coisa. Nós fizemos 3. E assim, e como é bacana esse tipo de intervenção, como eu disse aqui, por exemplo, do Elias Siuf, né, que é um personagem importantíssimo da nossa história da comunicação, você tem também esses símbolos como o próprio Konstantin Kustov, que agora está tendo até objeto de uma exposição que está acontecendo agora neste momento, no Centro Cultural, no SEI, na Praça da Matriz, que foi um artista plástico assim, fabuloso aqui, que rompeu fronteiras aqui de Montes Claros e precisa ser difundido, né? Quando a gente homenageou Consta tinha acabado de ter o primeiro AVC. Então ele estava ele era vivo ainda, né? Sem falar. Ele era vivo ainda. E ele foi. Que loucura, que você legal. não acredita o olhar dele quando ele me olhou. Porque a gente tinha um carinho muito grande um com o outro. Sim. E ele, na hora que ele me olha, o olhar dele, sabe? Foi muito eu convidei marcante. Igor para vir aqui, mas até hoje não deu certo, mas eu quero trazer ele aqui. Vai dar. Eu quero trazer ele que aqui. Agora é o amigaço. Agora é o centenário dele, né? Pois é, então eu acho que agora é a hora, hein, Igor? Hora. Tá na hora, hein, cara? Vamos chamar. Vem, Igor, falar do seu pai, que é uma coisa Pois uai, você tá doido. E Consta era um homem muito arrojado, que é o caso, parece uma geração. Consta, Elias, eles eram extremamente arrojados. Eles eram muito amigos também. Isso. Também. Constantin e papai eram muito amigos. Consta homenageou Elias em várias obras de arte. Sim. Então, assim, a gente eram pessoas arrojadas pensando a cidade, sabe? E talvez por a gente ter convivido tanto com essas pessoas que sempre queriam um pouco mais por Montes Claros, vocês foram contaminados fomos totalmente contaminados. Né? Ainda bem, né? Como contaminados positivamente. Totalmente, porque Elias me tratava como filha, né? Então, assim, ligava para casa da minha mãe. Manda acordar a Viviane. Tira ela da cama aí. Que loucura. E você não quis, assim, seguir na área de comunicação? Porque tem o Hervé, que é seu irmão, que também é falecido recentemente. Aliás, assim, meus sentimentos ainda, eu não sei quanto tempo tem, mas você teve perdas, assim, pesadíssimas num espaço curtíssimo de tempo, né, Kaique? Seu pai, sua mãe e o Hervé, seu irmão. Os 3 em menos de 3 anos. Pois é um espaço muito tempo, pequeno para você perder pessoas tão queridas assim. Mas você tem mais irmãos ou era só o Hervé? Só o Hervé. Caramba, você tá solitário agora? Que coisa, hein? Mas o coração tá firme, né? Tá firme. Tá firme. Tem muitas possibilidades. Né? Tem amigas como a Viviane aqui que não deixam você também sozinha, ser forte, né, cara? Mas tá tranquilo. Bacana. Mas você nunca quis, assim, não teve esse dom de ser um comunicador, como seu pai foi? Tentou ou não? Não. Você sempre ficava na retaguarda, Sim, né? na verdade eu sou tímido, bem tímido. Mas assim, no comunicador da família era ele mesmo. E Elias tinha uma... Ficava na produção. Essa coisa, quando a gente fala da essência, né? Elias tinha uma coisa... Era dele, né? Era nato. Onde ele chegava, né? No mercado, porque ele adorava cozinhar, né? Então ele cozinhava muito bem. Então ele chegava no mercado, eu encontrava com ele muito no mercado. Ele estava... totalmente, o povo todo com à vontade, totalmente ambientado. Ele veio de qual região? Sabe? Ele é de Campo Grande. Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Olha só. Mato Grosso do Sul. Lugar quente também, né? Então acabou adaptando. Minha mãe também é de lá. Também? E o Hervé também nasceu lá. Eu fui o único que nasci aqui. Eu falei para vocês que eu venho de Belém do Pará. Inclusive, eu tenho até uma música que falei, eu vim lá de Belém do Pará
não sei o que será e nem quero saber. Então, os forasteiros são muito bem-vindos aqui em Montes Claros, né? Mas a gente estava falando dessa exposição, que assim, maravilhosa essa homenagem ao Consta, mas Montes Claros é um celeiro de grandes artistas, principalmente nas artes plásticas, né? Nós temos, assim, pessoas... Esses dias mesmo eu encontrei com o Sérgio Ferreira, que eu quero trazer aqui, mas assim... Cara, o Afonso Teixeira, a Márcia Pratos, o João Rodrigues, o Sérgio Ferreira. Nossa, e tem uma galera nova, tem um pessoal novo que tá chegando. Então, muito assim, especial, o povo tá chegando. Fazem a diferença, né? A parte de fotografia que a gente não tinha nessa geração anterior, Neto que é Macedo, Neto Macedo. Cara, meu aluno, teve aqui no Bico da Águia, o Neto. Estava conosco na Ele tava na Feira, um trabalho artista fabuloso. Fabuloso mesmo, de fotografia. Então, assim, o que acontece? A gente ainda nem começou a falar da Bendita, mas eu fiz uma pesquisa enorme dessa coisa da arte, dos artistas da cidade, as pessoas que produzem na cidade. Então eu tenho uma lista de mais de 700 nomes. Disso são mais de 200 artistas. Bacana. Nós, inclusive, Viviane, eu não sei se vocês estão por dentro desse assunto, estamos vivendo agora esse momento da efetivação das leis culturais que vão ser aplicadas agora, né? Nós temos a lei municipal que encerrou, que é um valor ainda muito baixo para os projetos, assim, sinceramente, acho que não dá para você realizar alguma coisa assim real mesmo, porque assim, o valor é pequeno porque fazer arte é caro, não é difícil, para todo tipo de arte. Sim. Mas nós vamos ter agora a Paulo Gustavo, vamos ter a própria Rouanet, que vai abrir um pouco mais e tudo. Tem edital da Caixa, tem edital da Caixa. Tem edital da Vale. Nós entramos com 4 projetos aqui na Secretaria da Cultura. Para essa lei, né? Para essa lei agora, por causa da Bendita. Sim, sim. Porque eu acho 4 que... projetos. Como o incentivo é a cultura, é fundamental que o poder público, ou até as empresas que patrocinam e tudo, contribuam para esse tipo de evento, né? Que a coisa entre, não só para feiras, mas para artistas como um todo, para movimentar a cultura. Quando você fala de cultura, né, você fala do nosso lado humano. Então nós precisamos fomentar isso, porque não há outra forma. Né? De você valorizar o homem e de criar possibilidades de bem viver. É só através da cultura. Então você tem que estar bem... O poder público tem que estar bem atento a que se... envolvido, né, com essas questões culturais. Eu sou do meio artístico, eu sou músico, eu tenho um trabalho na música e já de muitos anos e tudo. E eu vejo que Montes Claros tem um potencial muito grande em todos os segmentos, mas realmente falta algo além para projetar isso de uma maneira maior. Eu vejo, por exemplo, todos esses grandes artistas que conseguiram um renome, que a gente citou, foram tipo por conta própria, saíram desbravadores, Rio de Janeiro, São Paulo e tal e tal. Se eles fossem depender de alguma coisa aqui de Montes Claros para valorizar a arte dele, para mostrar, para... Né? Não teria, é uma coisa meio escassa. Então a gente tem um potencial, quando eu falo na música, por exemplo, tem Seattle nos Estados Unidos, que teve um movimento grunge que aconteceu, milhares de bandas estourando no Brasil inteiro. Montes Claros, ela tem cancha para você estourar aí vários artistas nacionalmente, em vários segmentos, e a coisa realmente trazer uma receita, uma coisa a mais para cá, porque tem qualidade. André, deixa eu te falar sobre essa questão da economia criativa, né? Há um dado do IBGE de 2020 que a economia criativa ela movimentou 3,11% do PIB. E isso é um ponto a mais do que a indústria automobilística, que você acha que é uma grande indústria. Então, você tem um produto requintadíssimo, extremamente valorizado, qualificado, que gera renda real. Então, há que ter um investimento sério dentro da área cultural mesmo, sabe? Então, a gente sente isso, a gente quer fazer isso. Meu estudo, toda a minha formação me coloca hoje numa posição que eu vejo assim, eu tenho uma responsabilidade em fazer isso. Eu entendeu? Acho, olha, Viviane, assim, e Caico, o Brasil, eu penso assim, que é um país tão fabuloso mesmo, para tudo, sabe? E principalmente para essa área de cultura.
e turismo também, porque o Brasil tem um litoral assim fantástico, que é super mal explorado mesmo, assim, porque o turismo, né, na região nossa, as montanhas, o Brasil inteiro, o Brasil inteiro. Ou seja, essas coisas elas precisam ser incentivadas, elas precisam ser passadas para que o Brasil possa conseguir mais divisa. Aí teve uma situação há um tempo atrás de um político falando assim, porque é um político do agro, que não tem nada contra o agro, que é outra força violentíssima que move o país também. Mas ele falou, a Bahia só serve para bater tambor, os caras só ficam batendo tambor e fazendo festa. Cara, é bater tambor sim, é fazer festa sim, porque isso aí é evento, isso aí é cultura, isso aí traz divisa, isso aí traz emprego. E como um tambor é bom. Pois é, exatamente. A Bendita encerrou com uma batida de tambor. Não acredita quando entrou esse tambor. O povo fica comunicação total. Movimenta tudo, né? Vamos falar então um pouquinho dessa bendita feira. Vocês me contaram aqui em off que o nome surgiu de uma forma mais espontânea possível. Como é que foi que surgiu nesse encontro de vocês aí? Vamos contar toda a história. Como é que a Bendita, há um tempo atrás, sempre me apareciam coisas muito legais. Eu via trabalhos, as pessoas viam, o que você acha disso? Eu achava impressionante, eu falava, nossa, mas isso é feito aqui. Achava fenomenal. Aí, quando eu fiz uma exposição, uma arte na praça, que era uma feira, na frente do meu escritório. Eu fui. Foi fenomenal. Uma pracinha. Na pracinha João 14. Ninguém sabe que existe essa praça, e foi do caramba esse negócio. Foi cheio de super coisa legal. O povo vendeu até. Tinha um palco aberto, o povo chegava e cantava, fazia o que queria. É isso mesmo. Então foi um negócio super divertido. Esse negócio, que não foi feito para ganhar dinheiro, deu uma trabalheira louca. E o povo ficava... faz mais, Não, na verdade era uma pegada para o escritório de arquitetura. O meu escritório é de arquitetura, mas o foco aqui temos outros focos além da construção. Tá. Aí... E aconteceu na frente. Eu acho que eu levei o programa República nesse negócio aí, entrevistei você. O programa República, um programa que eu tinha na Unifip-Moc, a gente levou para cobrir essa feira sua. Foi sim. E aí levamos entrevistando você. Exatamente, então vocês foram. É verdade. Exatamente. Então deu esse buchiço, esse movimento lá. Aí, passa um tempo, eu fechei o escritório, mudei o foco. Falei, fiquei pensando, falei, gente, mas aquele trem era tão bacana, eu vejo tanta coisa bacana, continua a aparecer essas coisas bacanas para as pessoas me mostrando, tá na hora de eu pensar fazer uma feira. E escrevi esse projeto. E dei o nome Bendita Feira. E chamei Zaquê, 2 amigos, Zaquê e Lu, e apresentei a eles. Eles olharam o projeto, acharam muito bacana e tal, mas eles nem eu acho, estava nessa empolgação. É porque não era a hora. Não era a hora. Exatamente. Caico falou tudo. Não era a hora de acontecer. E aí, quando foi o ano passado, em outubro, eu liguei para Caico, Paulo de Tarso e Fabíola. Paulo de Tarso. Você falou 2 queridos que já tiveram sentado aí. Pois é. Chamei ambos, fomos tomar um café, marcamos um café lá na Origem. Sim. Chegamos lá, o que é que você quer vir? Não, nós estamos precisando fazer alguma coisa divertida. Fazer um podcast alegre, vamos falar de alguma coisa engraçada, nós temos potencial para poder fazer um negócio bem para alegrar a cidade. Sim. Sabe, eu acho que esse momento pós-pandemia, eu queria fazer um movimento para alegrar a cidade. E aí começamos a ter ideia. E morremos de rir, e pensamos em possibilidades. Paulo, um formato. O que você tem? Você tem câmera, você tem... Isso, nós já tinha pensado onde que vai fazer e tal. Começamos a pensar numa brincadeira. Ok. Acabou a reunião, Paulo de Tarso tinha que sair e tal, não sei o quê. Caico vira para mim e fala assim, Vi, em vez de ficar inventando moda, por que você não tira essa bendita? Tá na hora de tirar essa bendita do papel.
Do papel. Eu falei com ela, vamos fazer a feira. Aí ela falou assim, mas nós vamos fazer a feira quando? Isso era outubro. Final de outubro. Eu falei assim, nós vamos fazer em dezembro. Porque aí, se não for em dezembro... Natal e tudo mais. Natal, nós vamos fazer só daqui 6 meses. E a gente, se esperar, não vai acontecer. Aí eu virei e falei, em dezembro, Caico? Ele falou, Eu falei, bora. Isso era uma quarta ou quinta-feira. Era quinta-feira à tarde. E você não tinha contactado ninguém ainda? Nada. A ideia surgiu ali no final de outubro. E a gente sabia que a gente tinha que traballar muito. Porque tinha que estar... A ideia era primeira ou segunda semana de dezembro, que a feira tinha que estar iniciando. E a gente não tinha um nome, não tinha nada. Na verdade, tinha uma pequena lista nesse projeto anterior, mas era nada concreto. E aí foi. Em 30 dias, aí a gente pensou, vamos fazer uma coisa assim. A gente também não tinha noção, a gente achava que ia fazer uma coisa pequena, umas 15 pessoas. De repente já... Começou a ampliar, né? Já na mesma hora foram 32. 32 Cara, pessoas. É muito interessante essa coisa, Viviane e Kaique, vocês que já fizeram outros projetos, que é o universo conspirando, quando você anda em direção a uma coisa que você fala assim, eu quero isso. Quando você vai naquela direção, começa a abrir uma porta aqui, alguém te liga, acontece uma coisa e entra uma catarse da coisa, é louco isso. Foi um movimento violento e assim, quando a feira abriu... E muito rápido, né? Tudo dando certo. Tudo dando certo, Fomos procurar o local. Momento, né? Foi procurar o local, achou o local super legal. Foi onde? Foi lá no Benedito de novo? Não, no mercado. Onde era o mercado cervejeiro, ali na Praça Rotary. Excelente lugar também. Excelente. Então foi super legal, a gente junta nessas questões dos nossos conhecimentos, né? Então o espaço, a gente remodelou o espaço todo, a seleção das pessoas, então e aí a surpresa dos dias, né? Que quando abriu a feira mais de 1.000 pessoas visitando. Olha só. Todo mundo vendendo muito, né? Porque os produtos são bons mesmo, a gente escolhe qualidade, criação. E a divulgação, basicamente, internet, Instagram, né? Porque vocês fazem, eu vejo, acompanho, sigo vocês lá. Não foi? Que só isso. Intensa. Minha esposa fala assim, André, olha a Bendita Feira, faz igual eles fazem, instante de divulgação. Toda hora entra um negócio. Eu falei, então vou contratar essa empresa aí. Pode me chamar. Aqui no telefone o tempo inteiro, me mandando, e ele falando, gerando tá legal, e gerando conteúdo. Né, literalmente. Que bacana. Programa, a tecnologia que nos permite muita coisa, um pouco de criatividade, claro, né? E incentivando muito os próprios expositores a compartilhar material. Isso foi uma grande pegada, sabe? Porque é uma teia, né? Demais. Uma grande E aí você tem na Bendita Feira produtos de artesanato de todos os estilos possíveis que você possa imaginar. Vestuário, tem moda, gastronomia, souvenirs, tem de tudo, né? Temos de tudo. Tem. Nós temos uma linha de coisas para casa, né? E aí a gente tem vidro reciclado, a gente tem... objetos de decoração feito em cimento, a gente tem em mármore, a gente tem... eu tive... Nossa, a gente tem crochê, a gente tem bolsa. Eu visitei um stand lá, peguei até o telefone de um expositor de vocês que faz umas esculturas de animais. Não sei André. Eu falei, você vai fazer uma águia para mim, para eu colocar lá no podcast. Nossa, o trabalho dele é maravilhoso. Muito legal. Eu tô para entrar em contato com ele para a gente fazer uma coisa bacana. Menino, jovem, né? Mas uma perfeição. Um trabalho lindo. Um trabalho lindo. Dele. Não, como todos lá. E ele, como ele tem 20 e poucos aninhos, né? Assim, ele tá começando, né? Aquele menino vai muito longe. Ele me ligou, mandou o trabalho, eu falei com ele assim, vou na sua casa e agora? Ele virou para mim e falou, pode vir. Eu falei, pode, eu baixei. Louco, e é daqui de Montes Claros? Quando eu vi a fotografia, ele é daqui. Quando eu vi a foto da produção dele, eu achava maduro, eu vi, era um menino, eu fiquei sem entender como era o material, eu falei, eu preciso ver isso
Em loco. Assim, pegar com a mão, entendeu? E corri lá. E fui surpreendida, tanto com a doçura do menino, quanto com o trabalho. Então, tem muito a crescer aquele menino. E assim, surpresas, né, que a feira traz. Porque igual esse menino aí, esse expositor que, né, é uma pessoa talentosa, como tantas outras surpresas que aparecem. Porque a arte, como você disse mesmo, é sentimento. Aquelas pessoas ali, elas, lógico, querem vender os seus produtos, mas a vida delas está presente ali naquele trabalho, que é uma coisa manual, seja na parte culinária, ou seja na parte de têxtil, ou seja na parte de arquitetura, manual, de arte plástica, o que for. Tem parte daquela pessoa ali naquele projeto. Não é nada industrial, né, cara? É diferente. Não. E também na feira a gente tem um diferencial que a gente não tem produtos que são repetidos. Por exemplo, se a pessoa faz uma bolsa de crochê, vai ter só uma pessoa fazendo aquela bolsa. Tem uma exclusividade. De crochê, para ter uma Mas vocês repetem expositores? Vocês fizeram 2 feiras, né? O que a gente pensa? Assim, porque de repente alguém quer entrar e fala, porra, não tem vaga, né? Só tem lá, só tem uma pessoa que faz paninho de prata. Essa é uma... Assim, a Bendita não é uma feira comercial, André. Sim. Ela é literalmente um sonho. Então, a gente só tem talentos, sabe? Talentos mesmo. A gente vai ver o acabamento. Então, são as pessoas que colocam a mão na massa. Então, a pessoa vira e fala, olha, eu estou revendendo. Não, a Bendita não revende nada. A Bendita é a cara da pessoa que produz. É ela que está atrás ali do produto dela vendendo. A Bendita não tem nada de shopping, de nada de coisa assim. Não é comercial, não é industrializado. Não tem nada industrializado. Quem está lá faz o seu produto, né, Caí? E uma coisa que a gente preza também é que a pessoa que faz, ela esteja na feira. Sim. Eu que faço. Ela vai explicar o trabalho dela, o que é, porque tem toda uma história, igual você falou aí, atrás do trabalho da pessoa, porque é manual. Como é forte isso, cara. Eu trouxe aqui a Janaína, que ela é coordenadora da Comida de Boteco, que é um evento a um evento que, né, faz sucesso até hoje. Inclusive, quem criou foi uma outra amiga minha de Belo Horizonte, que é a Lalinha, que criou isso aí e depois virou um grande sucesso. O Comida de Boteco, ele trabalha com a coisa familiar do restaurante. Então, não é um restaurante que tem aquela produção industrial. Não, quando tem uma família fazendo aquele prato, que está envolvida naquele processo, é critério, pré-requisito para entrar no Comida de Boteco. Como vocês também. Ou seja, existe essa questão. Agora, vocês prioritariamente dão foco para os artistas aqui de Montes Claros, ou vocês ampliam o leque assim para toda a região? Digo porque a riqueza de artesanato, a riqueza cultural, ela é absurda em toda a região. Se você for para Porteirinha, Mato Verde, Monte Azul, Rio Pardo, vai para Carbonita, Vale do Jequitinhonha, Pirapora com as Carrancas, é uma loucura de produção cultural. Vocês abrem espaço para essas pessoas ou a coisa ainda é fechada ainda para Montes Claros? Tem alguns expositores que são dessas cidades, regiões. Igual, por exemplo, as Carrancas de Pirapora, de Romário, elas estão lá na feira. Mas, assim, a maioria é daqui de Montes Claros. Na feira, a gente tinha 10 pessoas que não eram daqui de Montes Claros. Sei. Só 10, e dos 66. Entendi. Então, como é que a gente pensa? A gente pensa que... Hoje a gente pensa assim, né, cara? Que a feira ela é de Montes Claros para valorizar o que é produzido aqui da nossa região, do norte de Minas mesmo. Só que o que acontece? Tem horas que a gente quer uma coisa que seja, por exemplo, produzida aqui. Por exemplo, a gente queria muito cactos feitos aqui. Não achamos. E veio um cara que planta e produz em BH e veio para a feira. Isso, né? Então, não temos aqui, então ok. Veio um moço que faz, não sei se você viu, uma marcenaria fina lá, o Glycon da Maciço. Eu falo que é essas loucuras. Eu vi o trabalho, fiquei encantada, mandei um recado e falei, moço, nós fazemos uma feira bacanésima aqui em Montes Claros. Você tem que vir com o seu trabalho. Adoram, isso. Né? Aí porque aí ele... Na mesma hora ele topou. Eu falo, Milay, com você foi impressionante. Então, assim, ele pegou e veio. Então, é um produto que nós não temos aqui. Inclusive, eu acho que ele tem que fazer uma oficina para ensinar o povo daqui. Demais, você está entendendo? Sim, claro. Porque aí, se não temos aqui, eu acho que a gente pode abrir para agregar
valor à feira. Mas não é o nosso foco. Mas o foco é Montes Claros. E o norte de Minas. E o norte de Minas. Eu acho assim, são tantas produções, né? Tanta gente que produz. E, por exemplo, vocês devem conhecer aquela região ali de Tiradentes, de Bichinho, de Prado, que é uma região que vive em função da produção de artesanato local. Sim. Então, você passa ali na cidade, você tem todos os estabelecimentos mostrando, vendendo, produção em ferro, em palha, inclusive belíssima, né? Aquilo ali é exportado para o mundo inteiro, é muito bacana. Como as pessoas aqui conseguem achar esses artesãos, achar esses artistas aqui? Porque aqui não existe uma rua dos artesanatos que você vai lá, mal você tem uma feirinha, né, que precisa até ser revitalizada, que é a feira de domingo da prefeitura lá, que fica na Praça da Matriz, que tem umas coisas bacanas lá. Tem inclusive uma menina lá que chama Lourdinha, que faz um trabalho maravilhoso de enfeites para mulheres, assim, e tal, de roupa e design de bolsa. Muito legal. Ela tem caixa para entrar lá na... Aí, Lourdinha, tem caixa para entrar na bendita feira. Mas, assim... Como as pessoas acham essas coisas belíssimas, já que a bendita feira acontece sazonalmente, assim, vamos dizer? Esse é um dos da nossa atual questão, né? Eu e o Kaique estamos batendo muito nisso, porque a bendita feira é dois dias, né? O ano tem 365, essas pessoas elas têm que viver dessa economia criativa, né? E isso é sério, porque a gente viu pessoas com trabalhos bacanésimos mudando de estrada. Agora eu estou dando aula, não vou dar. E aí o trabalho é genial. Aí você fala, putz, como é que você parou de fazer isso, né? Tem coragem. Ou então não é o foco, entendeu? Dela. Isso. E aí a gente fica meio, a gente quer possibilitar que haja realmente mais espaço para essas pessoas e que elas realmente cresçam. A gente está pensando muito em como vai ser esse formato dessa existência da Bendita além da feira. Existe, né, um site que você entra e você, por exemplo, tem o contato de todos esses expositores, assim, facilmente? O nosso Instagram, né, que é o @bendita.feira. Lá tem. Nós divulgamos todos eles individualmente. Um por um. Então, Então lá você vai procurar, acha todos. Vai achar todos e eles estão lá todos linkados, né? Mas é claro que a gente precisa de um pouco mais, porque às vezes o próprio artesão ele não tem, né, Kaique, essa... Como fala, essa estrutura, né, o Instagram dele não é tão movimentado, ou ele usa o Instagram e não é para o seu produto, é mais uma coisa pessoal, né? Aí mistura então mistura o pessoal dele, então você vai achar uma imagem do produto dele depois de 500 fotos do neto, entendeu? Eu acho então, que se tivesse um lugar para você realmente achar diretamente, seria... No Instagram da Bendita, você vai achar todos, individualmente. Mas isso que ela está falando é muito sério, porque teve muitas pessoas que a gente queria que participasse da feira, que ela não tinha produção, tinha um produto super bacana, mas não tinha a produção e não tinha, dentro do tempo dela, ela não conseguia produzir a tempo, né? Porque não era o foco principal dela. E tinha um trabalho maravilhoso. E não foi uma pessoa só. Várias, porque tem outro emprego que é o principal. A gente falou com a Dilza, que é lá de Janaúba, que é a única que ainda faz a famosa bata gurutubana, que é feita à mão, que é um espetáculo, sabe? Só que é uma senhora, é sozinha, ninguém topa fazer mais aquela costura. Ela disse que ela até tem ensinado, mas ninguém... ensinar, porque isso é uma coisa que ensina, né? Ela falou que ela demora uma semana para fazer uma. Isso. E ela falou que a prefeitura proporcionou um curso lá e ela ensinou. E aí que as pessoas chegavam e falavam, nossa, eu vou fazer a minha e nunca mais. Mas as coisas mais difíceis são as mais valorizadas, né, cara? Quando tem um grau de dificuldade assim enorme, realmente... Então ela, por exemplo... Você vê o esforço aqui, né? Então a gente quis muito que ela viesse. Mas a gente surpreendeu também com muitos trabalhos bacanas aqui. Mas tem muita coisa. Eu visitei bacana, e assim, visitei essa segunda edição, porque vocês falaram da primeira que aconteceu no Mercado Cervejeiro, e aí vocês já fazem uma segunda edição, agora já mais próximo do Dia das Mães, porque é bom ter também essa relação próxima a datas comerciais, porque afinal de contas as pessoas também precisam comercializar seus a data ela é escolhida, né? de propósito mesmo, para ser próximo ao Dia das Mães. Foi Kaique que escolheu essas datas. Ótimo. E foi ele que achou também, porque eu cheguei a pensar assim, até será que faz 3, 4, né? Kaique não.
Eu acho que é interessante você ter um número reduzido. Sim. Porque senão você cai no... E aí vocês vão manter 2 por ano ou mais? 2. A ideia é que sejam 2. 2 por ano. Por enquanto, né? E a gente quer tentar... Estamos com vários sonhos, assim. A gente tem uma ideia de fazer essa bendita ser itinerante, sabe? Aí é legal demais. A gente tem um convite para ir para o Grande Hotel Ronaldo Fraga. Nossa. Sabe? Então, levando o nosso povo. Porque eu falo... São produtos... Os produtos são... tão surpreendentes, que é o grande barato da feira, que a pessoa chega lá e fica tão surpreendida com que aquilo é digno de qualquer grande espaço fora daqui. Não, entendeu? Então vezes, isso é o mais bacana, é bom mesmo, é real. E às vezes a pessoa vai para fora do país, aí tá lá andando em Paris, Nova York, não sei o quê, e tromba com um negócio desse aqui, feito aqui, em Montes Claros, feito aqui no Vale do Cuxonha, né? E sendo vendido caro. Especial, diferente. Né? Muito especial. Bacana demais. Ô, gente, eu preciso, neste momento que estamos no podcast, aliás, estou adorando o papo, viu, cara? Eu acho que eu gostei demais desse negócio de falar com 2. Pois é. Porque eu vou, aí já bate com o outro e tal, e aí a gente faz uma tabela, né? Aquela triangulação. Eu acho que, assim, vou fazer mais podcasts, assim, com dupla, porque é super bacana. Mas agora é hora da gente falar do nosso patrocinador, que é a Personal Jingle. A Personal Jingle é uma empresa que é especializada, Viviane, em comunicação através da música. Ou seja, não tem nada melhor do que você comunicar através da música. Por exemplo, a Bendita Feira tem um jingle, tem uma música para falar Bendita Feira, melhor feira do Brasil. Pois é, quem sabe na próxima edição... Especial. Quem sabe na próxima edição, a Personal Jingle não faz um jingle para a Bendita Feira. E para você que tem uma empresa e precisa se comunicar através da música. Montes Claros é a única cidade, uma das poucas cidades que tem a população inteira que decorou o telefone de uma drogaria, que é a Drogaria Minas Brasil. Todo mundo que você pergunta sabe o telefone. Sim. Porque a força da comunicação musical ela é muito forte. E a Personal Jingle agora ela está chegando com várias produções, inclusive fizeram agora um jingle para Expomontes, que vai ser agora divulgado, foi feito pela Personal Jingle, que é também da sócia Luísa Clara, que hoje não está aqui, ela está participando da Câmara da Mulher, empreendedora, divulgando a Personal Jingle, e hoje a Personal Jingle trouxe um brinde para os nossos convidados, que é a flor de amendoim. A flor de amendoim que, inclusive, pode estar na Bendita Feira, porque é um produto super bacana, vocês vão provar aqui flor de amendoim, que é um produto feito pela minha digníssima esposa Patrícia, que tem essa marca Flor de Amendoim, que é um amendoim musical, Viviane. Você vai comer esse amendoim e a música vai tocar na sua cabeça, a música que você mais gosta. Que bacana. Que bacana. E Flor de Amendoim também está apoiando aqui o nosso podcast no Bico da Águia. Legal. E, claro, a Personal Jingle. Personal Jingle, comunicação através da música. Entre no nosso site, faça um orçamento e coloque a sua empresa aí para comunicar com música, que você vai ver que vai alcançar muito mais resultados. E né, vai Caí? mesmo. Vai, com certeza. Porque Música é demais. É tudo. Música é tudo, né? Tudo. Eles falam assim, agro é pop, agro é tech, agro é tudo, mas tudo mesmo é a música, né? Literalmente. Que está presente. Eu trouxe aqui, há uns programas atrás, o vice-prefeito, o Guilherme, um sujeito muito bacana e tudo, e a gente falando sobre essas questões da cultura aqui de Montes Claros e de uma notícia muito bacana que é as festas de Catopê ser tema de uma escola de samba no Rio de Janeiro. Vocês ficaram sabendo dessa história? Ficamos demais. Eu sou catopê, né? Pois é, exatamente. Eu já vi você lá. E é bacana para divulgar essa cultura também, né? Inclusive eu quero trazer aqui o mestre Zanza Júnior para estar falando um pouquinho. Ele fez um festival bacana agora, que é o Zanzano por aí. E assim, eu acho que essa arte do Catopê é um negócio tão colorido, tão bonito, que impressiona tanto quanto qualquer festa do mundo. Bela, assim, de beleza mesmo, expressiva, né? A gente estava, assim, quem é do Catopê, sabe? Quem tá lá dentro, Eu tô no Catopê tem 7 anos. E eu sou uma dos milagres que o Catopê, que a Nossa Senhora do Rosário fez, porque eu parei de fumar, 30 anos de fumante, né? Bacana, viu? E
eu tinha todo um encantamento com Zanza, um carinho, né? Sim. Então eu era muito próxima dele, muito envolvida com toda a história do Catopê. E quem está lá sabe a dimensão do que é essa festa para a cidade, sabe? Aquele batuque é uma festa santa, né? Então quando você coloca o mastro de Nossa Senhora do Rosário, aquele mastro é uma chave de abrir bênçãos do céu. Olha então só. começa um movimento violento de coisas positivas para a cidade. Então a gente vem batucando, né? Porque às vezes as pessoas acham que a festa é aquela do centro, né? Na verdade a gente começa uma festa em maio, né? Com ensaios e visitas aos reis e às bandeiras, né? E eu tive duas coisas significativas assim. Duas, não sei, porque Deus vai me dando vários presentes. Então, eu fiquei 5 anos pedindo Zanza a bandeira do Nossa Senhora do Rosário. E não, nada. Aí, quando foi na festa, na última festa de Zanza vivo, ele vira para mim e fala assim, a festa já estava iniciada, ele vira e fala assim, a bandeira vai para sua casa. Olha! Eu ficava atrás dele, falava, Zanza, peraí. Mestre Zanza, você tem certeza? A bandeira vai lá para casa? Aí ele falava assim, que ele tinha um jeito mal-humorado, né? Ele era. Eu entrevistei Você não está querendo, não? Aí eu não estou acreditando. Então, a última bandeira que Zanza entregou foi para mim. Que bacana. Isso. E maravilhoso. Demais. Outra questão foi, a bandeira só fica 1 ano em cada casa. Né? Em Casa Santa nós entraremos. O Catopê começa, quando ele chega, ele canta. Em Casa Santa nós entraremos. Porque quando você recebe aquela bandeira, a sua casa está protegida por Nossa Senhora do Rosário. É uma coisa especial. Ela não ficou lá em casa 1 ano, porque veio a pandemia. Ela ficou 3 anos lá em casa. Então foi uma outra... Nunca aconteceu isso na história. Né? Louco, então, né? E proteger numa época tão difícil, né? Nossa, você foi privilegiada, porque demais. Tem a bandeira de Nossa Senhora na época da pandemia, foi como demais. Se fosse um escudo, né? Contra Exatamente. essas coisas aí. E um outro fato interessante é que eu realmente me sinto catopê, né? Eu sou catopê mesmo. Sim. Porque há uma brincadeira do catopê que é raiz e a gente que é um catopê de boutique começou a fazer bem assim, que não era positivo, uma identidade não positiva. É verdade. E sem saber do que envolve estar lá, porque tem muita coisa por trás de sustentação durante esse período anterior a Mestre Zanza Júnior, que para dar suporte à festa, claro. Sabe? E a caixa é um dos instrumentos que o povo ninguém quer tocar, e eu acompanhava isso, e aí eu virei e falei, eu quero tocar a caixa. Fui lá e falei, Zanza, eu quero tocar a caixa. Posso? Pode. Você me ensina? Ensino. Que chique. E aí eu peguei e falei, então vou mandar fazer a minha caixa. Então são várias histórias envolvidas ali. Então bacana. Fui, e ele foi a primeira pessoa a me ensinar os primeiros toques da caixa. E agora o Brasil inteiro, né, através dessa escola de samba, vai ficar sabendo um pouquinho dessa história. É porque eu até comentei com o Guilherme que essa é uma festa que ela tem assim um handicap para ter uma dimensão nacional, como existem essas festas do Nordeste que né, enchem a cidade de turistas e tudo mais para acompanhar, porque é um show. Eu, Viviane e Kaique, eu tive o privilégio quando eu mudei para Montes Claros, quando eu voltei para Montes Claros, de morar na praça da Igrejinha do Rosário, porque a minha sogra ela tem um sobradinho marronzinho que fica ali do lado do laboratório. E aí, os primeiros anos que eu tive em Montes Claros, eu morei ali. E aí, eu participei, convivi desse ritual, dessa coisa assim, constantemente, porque eu estava ali na praça, né? E tudo acontecia ali, o mastro da bandeira, o encontro deles, o colorido. E é uma coisa fantástica, né? Me enfeitiçou realmente. Eu toquei várias vezes na festa, fiz shows lá e ficamos esperando a cada ano essa festa acontecer, porque antes de tudo é uma festa do encontro, porque você encontra todo mundo que você gosta, você dá vários abraços e vê as pessoas que você gosta. E agora essa festa pós-pandemia, nós já temos uma, mas essa eu acredito que talvez seja a que
seja um retorno mesmo, né? É a segunda festa, porque a primeira foi a bandeira saindo lá de casa. Isso, exatamente. Mas essa que passou mesmo, a pandemia, que foi terrível para todo mundo, né? Para ela não, que tava com a bandeira, ela tava segura, mas pra gente foi difícil, né, Caí? Não é fácil, não. Eu tava super protegida, Casa Santa. Casa Santa. Mas eu tenho uma outra história que eu gostaria de contar, André, do Catopê, que é interessante. Então, num dos sábados, né, que a festa é o auge da festa, né, eu recebi a bandeira de Nossa Senhora do Rosário, a bandeira do terno, e saí, era 179 anos de festa, a primeira mulher a rodar com a bandeira. E aí saí rodando com essa bandeira, que foi uma das coisas mais emocionantes. Então você foi a primeira mulher a rodar com a bandeira do Catopê? Do Nossa Senhora do Rosário. E aí não pode mulher. É uma tradição, não pode mulher, só podem os homens. E aí as pessoas foram às Zanza reclamar, né? Foram às Zanza, falaram, olha, entregaram a bandeira para Viviane. Ali na Praça Dr. Carlos. Foi uma emoção que não sabe, uma coisa, nossa, maravilhosa. E aí Zanza vira e fala assim, para Viviane tem mais fé que muito homem. Olha só, e aí, né? E aí quando ele dizia, as pessoas tinham muito respeito, né? Então ele falou, para Viviane pode. E realmente foi foi muito maravilhoso. Então eu dancei com ela. E no dia da missa do 7º dia de Zanza, também não tinha quem rodasse a bandeira, e quem rodou a bandeira fui eu. Olha só. Então foi outro momento, porque muito especial. Então são as histórias. A sua relação então é muito forte, né, Vivi? Muito forte com o Catopê. Eu gravei uma música recentemente que se chama Cedo ou Tarde. É uma música que ela tem uma letra forte, né? E sobre todas essas questões humanas. E para homenagear o mestre Zanza, a gente colocou o áudio da música, um áudio que a gente tem dele, falando uma frase super bacana. Deixa eu ver se eu acho aqui para te mostrar. Eu também fiz música pro Catopê em homenagem a Zanza. Pois é, mas quer ver? Deixa eu ver se é essa. Eu fiz. Essa aqui, ó, escuta. É pena que eu já estou bem de idade, tô cansado. Mas quando eu chegar para cá, eu vou satisfeito. Quando eu chegar a faltar, eu vou satisfeito. Aí depois entra a música Cedo ou Tarde. Bonita a música. Eu vou gravar, inclusive, um videoclipe. Você viu a voz dele aqui falando? Sim, demais. Isso aqui foi uma entrevista que ele deu para mim no programa República. E aí o Thiago Foncioli, o produtor, né, do disco, falou, cara, vamos homenagear a Zanza com essa frase aqui, porque eu acho que fica bacana para abrir a música, a letra da música. Ela fala de nós humanos, nossos questionamentos, de tudo. Não, e quando ele fala assim, quando eu faltar, eu vou satisfeito. Eu vou satisfeito, é porque ele já está pleno, né, daquilo. Não, e ele era de uma fé em Nossa Senhora do Rosário, era como aquela coisa da fé um pouco diferente, assim, que é Nossa Senhora do Rosário, quase uma pessoa ali ao meu lado, e eu confio, e eu tenho certeza, e ela já vai resolver, então era muito forte. E eu fiz também uma música para o terno, homenageando a Zanza. Eu devia ter trazido, assim, para tocar no terno. Ficou muito bonitinho. Né? Mas depois a gente faz uma entrevista aqui. Você traz o tambor. Então eu fiz uma nova música, uma nova música para o Catopê. Fizemos um livrê. É um envolvimento, é muito amor. É muito amor envolvido. Né? É muito. Com certeza. Mas é uma referência cultural muito forte, assim. Como eu disse, né, eu aproximei mais de Montes Claros. Tem muitos anos, na verdade. Casei com uma mulher daqui e tal. Mas eu não tinha essa relação com o Catopê. Eu não sabia dessa força, eu não sabia como, sabe? Eu não sabia desses detalhes. São Benedito, Nossa Senhora do Rosário, Divino Espírito Santo, essa relação toda. E quando você entra e fica sabendo e se envolve com aquilo, né? E assim, o mestre Zanza eu conheci todos os outros. Eram os mestres, né? Sim. Os mestres, o mestre. João já faleceu, o mestre João Faria. O mestre Nenzinho, e assim, nossa, Nenzinho. Que fantástico. E uma festa que há um tempo não muito distante não tinha esse prestígio.
eles diziam que antigamente era só os catopê que andavam ali, não tinha festa, não tinha festival folclórico, não tinha muita coisa não. Acontecia aquilo ali e acabava depois tinha muita essa questão do desfile também, né? Sim, que era muito evidente. Desfile, Porque eu lembro quando eu fazia, na época era terceira série, primária, a gente saía da escola, estudava do Gonçalves Chaves, as professoras faziam a fila com a gente. Ver, né? Não, elas levavam a gente para ver. A gente em fila, parava assistia, voltava para a sala de aula depois. Na Bendita Feira tem referências do catopê, assim, artistas que fazem coisas... Porque eu acho que a gente precisa disso também aqui. Por exemplo, não é nem a questão comercial, mas, você comprar um bonequinho do Mestre Zanzo, um souvenirzinho, de um capacetinho de catopê e tudo, até para recurso para eles mesmos. Né? A gente vê a questão da criação como ter elementos regionais, mas com uma pegada contemporânea. Para nós, a nossa visão do produto artesanal é um produto que ele é um produto atemporal. Está encaixado, né? Que não é um produto que tem vou comprar isso, pode ficar lá em casa em cima da mesa 1 mês, 2. Não, nossa visão é de um produto bem maduro, com conceito, com poética, com autoria. A gente quer, sim, e acha muito importante desenvolver coleções que tratem as questões regionais, mas nessa pegada onde a contemporaneidade do produto e do que vai ser entregue ao cliente seja maior, sabe? Então, às vezes você tem um conceito, né? Às vezes um trabalho pensado por trás. Claro. A gente às vezes vê uma pessoa faz um negocinho como se fosse o piqui, né? Sim. Mas precisa agregar mais, né? Porque aquilo ali ele vai ficar ali na mesa um dia, né? É verdade. Então precisa agregar mais valores. E a arte, ela tem a gente estava falando de conhecimento antes, tem muito suor, muito para fazer, entendeu? Não adianta só imitar a fruta do piqui para ela ganhar valor você de falou mercado, da menina de Janaúba lá que demora 1 semana para fazer a bata, né? Isso. Então, assim, não é... Isso é uma coisa Por exemplo, isso é uma mesmo. questão tradicional que jamais poderia se perder. Dá vontade de falar assim, como fazer, né, para isso nunca se perder mesmo, assim, como encorajar outras mulheres a fazer esse produto lá, que hoje só quem faz é a Dilsa, sabe? É com suor e com sofrimento, mas para ter uma coisa prazerosa e artística e bela. Exatamente. Porque o que seria do mundo, né, gente? Sem arte, sem beleza, sem música, sem tudo isso. E vocês estão de parabéns por esse evento. Eu tenho certeza que é um evento que veio para ficar. Vocês estão firmes demais nesse propósito de estar continuando. E principalmente tem a divulgação de todos que participam da feira, porque acaba sendo um coletivo, é uma união de forças, todo mundo divulgando junto ali para a coisa acontecer, né, de forma como está acontecendo, com esse sucesso todo, né? A gente conseguiu compartilhar uma boa parte dos stories que fomos marcados, sabe? Porque foram milhares. Muitos. Da segunda para a terça, a gente ainda estava muito envolvido com a Bendita, então não deu. Mas na terça a gente conseguiu compartilhar. Então é pela luz dos olhos teus mesmo, sabe? Porque muita coisa bacana as pessoas fizeram, né, Caio? Muitas fotos bacanas, que pra gente é muito, muito... Show de bola. Nossa, e todos eles saíram muito satisfeitos também. Não, foi uma energia fantástica. Eu estive lá e eu vi... Confirmou, né? Confirmei. E quero estar presente na próxima, quero fazer o jingle da Bendita, que nós vamos fazer. E se tiver show, vocês colocam lá para tocar. Eu e Luísa Clara. Aliás, você coloca a banda El Ninho, que é eu, meu filho e minha filha, que a gente está lançando um negócio agora, é super bacana. É o Ninho da Águia, em breve, com novo lançamento. Ô, gente... Brigadão demais pela presença, Viviane, Kaique, foi um papo super bacana. Olha que a gente tinha tanta coisa para falar ainda, nem falamos do Vale do Amanhecer, vamos deixar para a próxima vamos deixar para a próxima entrevista só para falar disso, que isso aí vai render notícia demais. E assim, obrigado demais, gente, pela presença, parabéns pelo evento mais uma vez. E o Bico da Águia aqui está aberto para vocês, sempre está divulgando aí todos os projetos, outros projetos que vocês querem fazer também. E contem com o meu apoio sempre, gente. Valeu demais. Valeu, André. Muito especial.
especial, assim, a Bendita, ela só vai crescer mesmo por causa disso, porque a gente acredita nas parcerias, a gente acredita que o trabalho é conjunto, a gente acredita que a gente só cresce com o outro. É isso, então, precisamos. Então, não adianta nada, sozinha, a andorinha sozinha não faz verão. E não tem a menor graça, né? E não tem a menor graça. A andorinha então, a gente solitária precisa de outras andorinhas para ser feliz, né? Então, Ô, gente, eu preciso sempre de vocês, da audiência de vocês, e agradeço mais uma vez por mais esse no Bico da Águia. Esse foi em dose dupla, hein? Tenho certeza que você gostou dessa edição. Na semana que vem trazemos mais um super convidado para vocês. Um grande beijo, até lá, valeu!